Rapaziada, bora falar aqui um pouquinho sobre o time do Remo, bora falar sobre a Adailton, sobre a preparação do Leão Azul para esse confronto aí contra a equipe do Botafogo de Ribeirão. Muita atenção nesse jogo e eu quero aqui explicar uma coisa para vocês, tá? Sobre o contexto do jogo. Eu quero que alguns torcedores aqui entendam isso quando eu vier aqui criticar, tá? Mas é o seguinte, eu quero aqui primeiramente comentar um pouco com vocês sobre esse time do Remo, né? Que pode ter mudanças no time titular contra a equipe do Botafogo de Ribeirão. Aliás, eu acredito que aconteça no máximo uma mudança no time que jogou contra o América. Mas a gente sabe que o nosso treinador ainda não tem o seu time titular ideal. E ele vai buscar isso, ele vai buscar ali colocando os jogadores em campo. Antes disso, galera, esse vídeo aqui ele é patrocinado pela Esportiva Bet. Você já se cadastrou na Esportiva Bet? Ainda não? Daqui a pouco tem Barcelona e Borussia Dortmund e tem também PSG e Aston Villa. Os jogos de volta da UEFA Champions League. Você pode apostar nesses jogos na Esportiva Bet. Primeiro comentário fixado. É só se cadastrar, meu amigo, fazer o seu depósito ali via Pix e se divertir no mercado de apostas, tá? Aposte com moderação. Esse vídeo também, galera, é patrocinado pelo meu amigo Gabriel. Se você não entrou em contato com o Gabriel, o telefone do Gabriel aí na tela para você. Entre em contato com ele para você fechar os pacotes de TV com o Gabriel. Preço promocional cabe no seu bolso e você concorre a uma camisa do Remo se você for um dos 30 primeiros a fechar com o Gabriel. Entre em contato com ele para você acompanhar o Leão na íntegra. E também esse vídeo é patrocinado pelo professor Eduardo Trindade. O professor Eduardo Trindade dá aulas de reforço aí para quem está se preparando para o cursinho, para quem está se preparando para o Enem e para quem está no ensino médio com muita dificuldade em matemática. Então entre em contato com o professor Eduardo Trindade. Então, meus amigos, sem mais delongas, bora pro vídeo. Rapaziada, bora falar primeiramente sobre esse time titular do Remo, né? Porque a gente viu, a gente gostou muito do time que enfrentou o América, né? Eu acho que teve um jogador ali que não se destacou positivamente, mas também ele não comprometeu, que foi o caso do Pavani, né? O Pavani destoando tecnicamente e fisicamente dos demais, não ali colaborando muito no meio de campo, sempre desatento na marcação também. Então, eu acredito que o Pavani vai perder a titularidade nesse jogo. Dois jogadores brigam por essa vaga aí inicialmente. O Luan Martins, que entrou muito bem no jogo, inclusive, né? Deu uma cadência no meio de campo ao lado do Caio Vinícius, e o Jaderson. Se você me perguntar, fizer a pergunta para mim, Wayne, quem você escalaria dos dois? Para esse jogo contra o Botafogo, eu escalaria o Luan Martins. Por quê? Nós vamos ter mais um cara na marcação no meio de campo, ao lado do Caio Martins. O Caio Martins não vai ficar tão sobrecarregado. E o Luan, o Caio Vinícius, tá? Não vai ficar tão sobrecarregado. E o Luan Martins vai poder construir lá na frente. Ele vai ajudar tanto na marcação como também na construção lá na frente. E o Pedro Castro mantido no time titular. Para mim é basicamente o mesmo time que enfrentou a equipe do América, com apenas essa mudança. Sai Pavani e entra Luan Martins. Eu faria essa substituição se você estivesse perguntando isso para mim, tá? Sobre a Adailton, gente, é o seguinte. Eu ainda me preocupo muito com a questão física do Adailton, tá? Muita gente está pensando que eu estou pegando no pé dele, que eu estou perseguindo o cara. Não. Eu só estou apenas incomodado com a questão física do Adailton. Para mim, ele está muito acima do peso. Não é pouco, é muito acima do peso. Ninguém explica por que o Adailton não consegue jogar pelo menos um tempo. E não consegue jogar um tempo, rapaziada. Ninguém fala que é questão de lesão, que é questão de problemas físicos dele, não. Ninguém fala nada. Mas tá visível, tá na cara o problema que o Adailton tem, que é a barriga dele. Tá na cara, tá na cara. Porque ele é um cara que corre pra caramba, ele adianta a bola na frente, meu amigo, pra pegar ele é só pedir um táxi, um Uber, não pega. Ele adiantou na frente ali, deu espaço, não pega. Só que um cara desse, e com o baita salário que ele ganha, ele deveria entregar bem mais do que ele entrega. Ele deveria entrar em campo mais tempo do que ele pode entrar hoje. Nós estamos em abril, na metade de abril, hoje é dia 15 de abril. E o Adailton não está bem fisicamente. E não sabemos se ele vai ficar bem. Então, tem jogadores, por exemplo, que perderam o espaço.
né? O Maxwell, não vi mais o Maxwell em campo. Ele entrou lá contra a Ferroviária, também não ajudou muita coisa. E no último jogo agora ele não entrou em campo. Entrou foi o Adailton. Se eu sou o treinador e o Adailton tá do jeito que ele tá fisicamente, eu não ponho ele em campo. Eu não ponho ele em campo. Eu coloco o Maxwell. Eu coloco o Gabriel Martins. Eu coloco lá o PH. Por que eu vou fazer isso? Que é pra justamente o Adailton se tocar e entender que ele tem que perder peso. Entender que ele tem que se condicionar fisicamente pra ajudar a gente. O Adailton, ele é um cara que tem um futebol, assim, dos atacantes do Remo, ele é um dos melhores que a gente tem. Ele é um dos melhores que a gente tem. Mas fisicamente ele não pode ajudar. Então não adianta você ter uma Ferrari na garagem e não poder utilizar ela. Não poder. Você ter um Corolla e você não poder utilizar ele. Você utilizar ele só por 5 minutos. É justamente essa reflexão que eu quero que o torcedor faça referente ao Adailton. Rapaziada, bora comentar um pouquinho aqui agora sobre contexto de jogo. Porque eu vejo muito torcedor, e é natural, tá? Que o torcedor fique puto, principalmente quando o Remo deixa escapar um resultado ou perde um jogo. Isso é natural. Mas existem contextos de jogo. Você tem que analisar o que está em jogo. Porque, por exemplo, nós estamos jogando um campeonato de pontos corridos. Qual a tendência do campeonato de pontos corridos? É você buscar pontos fora de casa e ganhar em casa. O campeonato de pontos corridos é assim. E quando você tem a oportunidade de ganhar um time fora de casa, um time mais fraco que você tem que abraçar essa oportunidade, né? O jogo contra a Ferroviária. Antes do jogo começar, eu acho que todo torcedor do Clube do Remo estava achando bom um empate. O contexto do jogo mudou totalmente depois que a bola rolou, principalmente quando o Remo fez um 1-0 e conseguiu dominar boa parte da partida. E quando o Remo tomou o empate, aquele bom resultado virou um resultado ruim. Eu tô mentindo? Tô mentindo aqui pra você? Você discorda do que eu tô falando? Não. O jogo contra o América. O Remo fez 2-0 em casa. Excelente resultado, excelente atuação. O Remo vai jogar daquele jeito contra todos os times? Quem dera. Quem me dera. Por exemplo, o jogo contra o Botafogo. Mais um jogo fora de casa, onde o Remo tem que pontuar. Trazer um ponto, de preferência 3 pontos. Claro, sempre os 3 pontos. Mas dependendo do contexto do jogo, o empate lá não é ruim. Digamos que o Remo comece igual o Atlético Paranaense agora, tomando 1-0 do Botafogo. O empate lá vai ser ruim? Você acha que eu vou vir aqui reclamar se o Remo empatar lá com o Botafogo saindo atrás do placar? Não. Mas eu vou ficar puto, por exemplo, se o Remo abrir um 2-0 e tomar um empate. Eu vou ficar puto. Se o Remo abrir 1-0 de novo e tomar um gol faltando 5 minutos por desatenção. Ou por infantilidade de jogadores. Aí eu vou ficar puto. Vocês estão entendendo que tudo é um contexto? Tudo é uma questão de você analisar o jogo? Então é justamente isso que eu quero que você, torcedor, entenda. Não é porque o Remo empatou um jogo fora de casa, ou empatou até mesmo em casa, que eu vou vir aqui puto descer a linha nos caras. Às vezes os caras jogaram pra caramba, atacaram, amassaram o adversário, tomaram um gol e depois correram atrás do empate em casa. Acontece. Aconteceu no passado com a gente. Inclusive a gente perdeu, que foi contra o São Bernardo. E nós amassamos o São Bernardo do início ao fim. E tomamos 1-0 dos caras. Acontece, pô. Então tudo é contexto de jogo. Então é justamente isso que eu queria aqui falar pra você. Deixa aí nos comentários, quero saber sua opinião. Até o próximo vídeo. Tchau.